E aí pessoal, tudo bem? Aproveitei que parou de chover e eu fui obrigado a sair com o meu cachorro para passear. Aproveitar, coitadinho, tem que fazer o xixizinho, o cocôzinho dela. E aconteceu bastante coisa esses últimos dias e eu tô aproveitando para refletir sobre isso, pensar sobre isso. E hoje eu vou falar sobre o medo que a gente tem de algumas coisas. E um dos meus medos era o medo de ser pai ou de não ser pai, né? Então eu vou contar o que aconteceu essa semana de uma maneira tentar ser objetivo e para vocês entenderem que quando a gente entra nesse caminho de iluminação, de autoconhecimento, que na verdade não deixa de ser, né, puro autoconhecimento. Desculpa o sol aí, não tenho nenhum tipo de equipamento específico, só estou andando e gravando, tá? Então vocês me perdoem. Quando eu fui pai lá nos meus 20 anos, 20, 21 anos, eu não estava preparado, mas eu tinha certeza de que eu tinha que assumir a paternidade, que eu tinha que tomar uma atitude com relação a isso. E de fato eu fiz isso. Só que eu não sabia como fazer, porque eu não tinha uma referência de pai, porque meu pai foi um pai ausente. Ele vivia com a gente, ele morava com a gente, mas ele foi um pai ausente. E ele tem os motivos dele, teve os motivos dele. Eu não estou usando esse vídeo aqui para expor ele, criticar ele. Isso é uma coisa que a gente vai aprender com o tempo, a soltar essas emoções, sentimentos, enfim. E hoje eu estou com a minha filha aqui comigo. E esse é o motivo pelo qual eu vou conversar sobre isso hoje. Eu tive um período em que ela estava distante de mim. A gente estava afastado durante 6 anos praticamente. Não foi a gente não estava completamente afastado, a gente estava morando separado. Ela com a mãe dela e eu tocando a minha vida. Então eu via ela a cada 15 dias, às vezes a cada 30 dias, às vezes 40, às vezes 50, às vezes 60. E como da última vez que eu fiquei 4 meses sem ver ela. A gente conversava por mensagens e tal, mantinha uma relação, mas a gente não estava mais próximo, fisicamente, né? E talvez um dia ela, por espontânea vontade, fale com você sobre isso também. Mas isso é o caminho dela, é a escolha dela. Mas vamos ao que aconteceu. No sábado passado, hoje é dia 30 de março hoje. Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, não sei nem se eu vou postar, mas se você estiver assistindo é porque eu postei. No dia... 3 dias atrás, no sábado, eu estava trabalhando. Eu trabalho praticamente de segunda a sexta. De segunda a segunda, desculpa. Segunda a sexta é o meu horário, mas eu trabalho fim de semana também. E eu estava fazendo um trabalho e quando eu saí do trabalho, eu estava dentro da empresa ainda, o telefone toca. Número 51, eu vivo num código de área aqui que é 54. E eu atendo o telefone, a moça se identifica, quer falar com o Leandro e a moça é do Conselho Tutelar. Aí pensei, pronto, o que aconteceu dessa vez? E para vocês entenderem o porquê que eu reagi desse jeito, sou obrigado a contar, para não ficar mal entendido. Minha filha e a mãe dela sempre brigaram muito, sempre tiveram muito conflito. E depois que a gente se separou, ficou pior, né? Porque não tinha mais um mediador, não tinha mais um suporte. Então, me ligaram, me explicaram a situação. E primeiro que
antes de me ligarem, eu estava me sentindo muito bem, porque eu tive uma notícia muito boa, né? E sabe quando a gente tá naquela vibe de quem tá nesse caminho vai me entender, chega num ponto que as coisas começam a fazer sentido, que as coisas começam a dar certo, que tu não tem mais medo nem receio do que está acontecendo. E eu tive uma notícia boa, seguido dessa notícia preocupante, vamos dizer assim, porque vamos combinar que tu sair do teu trabalho e o conselho tutelar te ligar, né, não é uma coisa boa. Então, o que eu fiz? Eu respirei fundo e a primeira coisa que eu falei para a moça foi assim, ó, eu só vou aí falar com vocês se tu me explicar o que está acontecendo ou se tu me obrigar a ir aí. Só nesses dois casos. Então, se eu não sou obrigado, eu não vou. Se tu não quiser me contar pelo telefone, paciência. Eu sabia que as duas tinham brigado, eu sabia que alguma coisa entre elas tinha acontecido, só não sabia por que o conselho tutelar foi envolvido. Então, eu queria saber o que tinha acontecido. E daí ela me disse que as duas brigaram e que a minha filha foi pedir ajuda na casa da então conselheira tutelar. E aí tá, então espera que eu vou sair daqui da minha cidade, dirigir 1 hora e chego aí. Então vai dar 1 hora, talvez 2, porque tô saindo do trabalho, né? Enfim, para resumir esse acontecido, eu tive que encarar 2 medos meus. E durante a semana, uma das coisas que me apareceu foi essa mensagem de eu começar a ficar sozinho, olhar para dentro de mim e não só olhar para dentro de mim, mas encarar as minhas sombras, os meus medos e que eu ia me sentir melhor com isso. O que eu fiz? Eu falei para minha atual esposa, eu disse eu vou buscar minha filha e agora nós vamos ver até onde o nosso amor vai. Se tu me ama mesmo, tu vai abraçar comigo, ou então a gente vai se separar, vai seguir cada um no seu caminho. Eu não falei exatamente com essas palavras, né? Mas essa foi a mensagem que eu passei para ela. Por conta de outros conflitos que já tinham acontecido com relação a eu ter uma filha, né? Mas isso é outra história. Então, eu pedi para ela se ela queria vir comigo, ela respirou fundo, eu acho que ela entendeu que está na hora dela também encarar essa situação. E aí a gente comprou umas coisas para comer, porque a gente não tinha se preparado para receber a minha filha, né? Então a gente deixou algumas compras em casa e aí descemos a serra e fomos até lá na cidade onde a minha filha morava e fomos lá ver o que aconteceu. Isso já eram entre 5 da tarde quando me ligaram até 7 horas, 7 e meia quando eu cheguei lá. Mais ou menos 2 horas, 2 horas e pouquinho. Aí quando cheguei lá, eu meio que explodi, eu botei pra fora. Eu cheguei lá, eu nem cumprimentei a minha filha porque eu tava tão chateado, tão magoado com isso tudo de novo, e a gente já previa que isso ia acontecer, né? Então a gente acabou, sei lá, eu me desestabilizei naquela hora que eu não estava contando com essa instabilidade. E eu saí de lá. Eu disse que eu ia só sair de lá se a guarda dela fosse minha. Só ia embora com ela se a guarda fosse minha. Então aí houve umas 2 horas de discussão entre eu, a minha ex-mulher, a mãe dela, e com a mediação das conselheiras e de uma outra gente como é que chama, da assistência social. E aí a gente chegou num acordo que a mãe dela não aceitou. Então não foi um acordo, foi uma intervenção compulsória. Eles me deram a guarda dela e a gente seguiu pro processo judicial para ficar com ela. Eu acredito que a gente não vai levar adiante porque a mãe dela está passando por uma instabilidade
com essa ordem judicial, ela deve ficar um pouco mais instável e eu não quero que ela piore. E é difícil vocês entenderem, mas por pior que seja a situação, eu tenho que falar sobre isso, né? Eu não tenho nenhum rancor, não tenho mais mágoa, eu não guardo mais ressentimento dela. Só que o contrário eu não posso garantir, né? Provavelmente ela sente alguma coisa, sente muita coisa ruim ainda, e é só ela que pode curar isso aí. Eu não posso fazer nada. Como vocês sabem, cada um tem a sua... Como ficou legal essa sombra aqui. Como ficou famoso no Big Brother agora, né? A Lumena falando, cada um com a sua jornada, né? Enfim. Encarar o medo de ser pai, pra mim, era um obstáculo que eu tinha, porque eu não sou um cara bom em tudo que eu faço. E eu acho que ninguém é. E essa também não é a questão de ser bom em tudo que a gente faz. A gente tem que parar e pensar, olhar para o lado e ver que a questão não é ganhar, a questão é competir. E eu digo competir não no sentido de uma disputa, mas a gente não deve desistir. Tá acontecendo, assume a bronca, faz o que tu tem que fazer e não desiste. Se não deu certo, tenta de novo. Vamos voltar, filha? Não é porque a gente não venceu que a gente está completamente derrotado. Então, o que eu queria refletir hoje era isso aí. Quando tu chegar num ponto que tu tá se sentindo bem, olha para dentro de ti e tenta encontrar algum medo, tenta encontrar alguma barreira, algum obstáculo que tu ainda não transpôs. Eu acabei chegando nesse encontro, nesse ponto da jornada, que a sincronicidade disso foi incrível. E na hora que eu descobri o problema lá, que eu tinha que ir atrás, salvar, entre aspas, a minha filha, trazer ela para ficar comigo, não me deixou chateado, não me deixou preocupado. Inclusive eu fui dando risada, entendeu? Eu fui leve, eu sabia que ia dar tudo certo. Eu sabia que por mais que fosse difícil de decidir, ou por mais que fosse conflitoso, que a coisa ia acabar bem. E graças a Deus acabou bem, né? Para quem não está passando por isso, para quem não está buscando se encontrar, se enxergar, pode parecer bobagem, pode parecer, esse cara tá fora da casinha, tá louco, enfim. Volto naquela questão, cada um tem o seu tempo, cada um vai chegar no seu entendimento na sua hora, e nem que levem várias vidas para isso acontecer. Então, eu tô nessa vibe de mandar mensagem, de fazer esse vlog, justamente para compartilhar o que eu penso e aprender a falar sobre isso. Porque, para e pensa como é inútil, como é, sei lá, como é pouco, como é pobre, no sentido de tu sentir as coisas, não se dar ao luxo de tentar ser pai, de tentar ser marido, de tentar ser irmão, de tentar ser mãe, de tentar ser um chefe, um empreendedor, no sentido, ou tentar ser um campeão nos esportes, tentar ser um artista, tentar, enfim, por que tu não te dá a esse luxo?
Porque pode parecer no início, pode parecer uma barreira que tu não jamais, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ganhar, eu nunca vou ser famoso, eu nunca vou ter dinheiro, eu nunca vou ter sucesso. Porque é o que todo mundo quer, né? Mas parece que quanto mais eu falo sobre isso e quanto mais eu uso isso para ajudar os outros, o próximo, para ajudar o próximo, mais fácil se torna fazer. Porque tu começa a sentir que tu tá fazendo alguma coisa boa. E tudo isso tem uma, uma, uma chavezinha que tem que ser virada. E essa chavezinha se chama soltar. E quando tu conseguir soltar os sentimentos ruins, as emoções ruins, os conceitos ruins, mudar o teu paradigma, parar de ver as coisas como problema, tá? O simples fato de eu estar caminhando na rua agora, falando com uma câmera e as pessoas olhando pra mim, pensando, esse cara é louco, o que ele tá fazendo? Isso num determinado momento era uma barreira pra mim. Hoje não, hoje eu acredito que se as pessoas me vissem e viessem conversar comigo, a gente podia ter uma conversa bem profunda, bem legal e ia dar um conteúdo super interessante, porque as pessoas não querem falar sobre problema, as pessoas não querem mostrar que são fracas, que precisam de ajuda, que têm as suas limitações, que tem medo, que tem ansiedade, que tem insegurança, enfim, pode usar o termo que quiser. As pessoas não querem mostrar suas fraquezas, porque a gente tá num lugar que quanto mais fraco tu parecer, mais fácil tu tem, mais chance tu tem de ser subjugado, de ser rotulado. E quanto mais tu é rotulado, quanto mais tu é julgado, quanto mais tu é subjugado, mais subestimado, pior tu te sente. E quando tu consegue te soltar desses sentimentos, dessas barreiras, não tem mais o que te segura. Por exemplo, enquanto eu fico pensando no que eu vou falar nos meus vídeos, eu fico pensando o que vai acontecer quando as pessoas próximas a mim assistirem o que eu estou falando. Como é que elas vão me enxergar? Elas vão me julgar, elas vão se afastar de mim, elas vão me elogiar, elas vão dar like no vídeo, né? Ou vão dar dislike no vídeo. E que eu já falei sobre isso, os vídeos em si não são para ganhar dinheiro, para monetizar, para enfim, eu não quero tornar isso aqui um negócio. É só um vlog, é só uma agenda filmada, tá? Tem um diário filmado, desculpa, um diário filmado. Porque a gente fica segurando as coisas, a gente não fala, não bota pra fora, a gente não solta. E soltar, gravar e jogar isso aqui pra internet, para o pessoal poder compartilhar essa experiência e ver que tem alguém que está se sentindo, que está vivendo e que está evoluindo, porque eu estou evoluindo. Eu não sei se você que está assistindo aí está evoluindo, mas eu estou. Então, soltar esses sentimentos é bom para tudo, porque tudo começa a fluir, tudo começa a funcionar, tudo não dá mais bola para muita coisa, entendeu? Então tu não te importa se vai dar certo, se vai dar errado, tu sabe que vai dar certo, porque tu sente. E tu só sente, tu não explica. Tu começa a sentir, olha, tu tem determinadas escolhas para tomar. Quando tu tá te sentindo bem, quando tu tá feliz, quando tu tá amando, quando tu tá alegre, tu tá vibrando forte, tu sempre vai tomar tu sempre vai optar pela escolha que mais faz tu vibrar mais, entendeu? Então não vai ser difícil tu escolher. Não vai ser difícil tu levantar da cama, não vai ser difícil tu encarar o teu trabalho, ou aquele colega chato, aquele chefe chato, enfim. Tu não vai enxergar a vida desse jeito. Tu não vai ver que trabalhar é ruim, que tu tá sofrendo porque tu tem que trabalhar. Tu não vai mais enxergar o cachorro, tu não vai mais ouvir o cachorro latindo ali ao fundo e dizer, porra, esse cachorro tá incomodando, cara, não consigo escutar o vídeo. Não. Tudo faz parte da tua vida e tu vai sentir isso como normal. Assim como eu agora tô falando nesse vídeo que eu jamais iria fazer. Quem me conhece sabe que eu até
no particular, eu sou assim, eu tenho esse jeito, mas jamais eu falaria isso em público, muito menos colocar na internet, né? Então, para todos os meus familiares, meus amigos próximos ou as pessoas que acham que me conhecem, eu digo soltem. Soltem isso que vocês vão ver que o resultado é muito bom. Traz uma paz, traz um... sei lá, sabe quando tu sabe que tu tá fazendo a coisa certa? Sabe quando tu sente, tu não sabe explicar, mas tu sente que é isso aí e deu. Tem que fazer assim e acabou. Não tem muito o que explicar. É isso aí. Acho que eu vou ficar por aqui. Acho que eu já devaguei demais, já falei bastante. E só se sintam felizes, que é o que eu desejo. Felicidade, alegria, amor para todo mundo. Tá ok? Hoje eu não citei nada do professor. Eu acho que além do soltar, que era a mensagem que eu tinha para hoje, além de soltar, que o professor prega, né? Soltem. Soltem e sejam felizes. Um abraço.